comemorar junto com vocês. Acontece que o meu canal do YouTube tá batendo a meta de 100 mil inscritos, cara, e eu tô muito feliz. E eu queria dizer que na verdade isso é tudo graças a vocês. Então, pra comemorar, pra retribuir toda a audiência, pra retribuir todo o carinho que vocês têm depositado e a confiança nos meus conteúdos, eu resolvi que eu vou escolher um inscrito pra dar um super presente. Eu vou dar um ingresso gratuito pro meu curso de desenho voltado para tatuadores, chamado Academia de Tatuagem Autoral. Quem me acompanha aqui já deve ter ouvido falar, é um curso super completo, com conteúdo bem extenso na parte teórica, com 20 exercícios didáticos super pensados para ajudar você a desenvolver a sua linguagem autoral, a sua criação. Basta me mandar um vídeo falando como que o conteúdo do canal Raon Tatu te ajudou ou te ajuda de alguma forma, e me dizendo por que você gostaria de ganhar esse acesso gratuito à Academia de Tatuagem Autoral. O que você faria a partir daí? Por que você quer estudar esse conteúdo? Então, e aí eu vou receber esses vídeos, eu vou selecionar as melhores respostas para fazer uma live especial comemorativa de 100 mil inscritos, em que o foco vão ser vocês. Eu vou mostrar os melhores vídeos, os melhores recados, os melhores alôs, as melhores lembranças, e eu vou apresentar o vencedor. Eu vou escolher a dedo o vídeo que eu achar mais maneiro, o vídeo que tiver um recado mais irado, vai ser o grande ganhador de um acesso gratuito ao curso Academia de Tatuagem Autoral. Eu quero conhecer um pouco mais de vocês, eu quero ver as caras de vocês, eu quero saber o que vocês têm a falar, eu quero saber da realidade de trabalho, da realidade de desenho, de criação, dar voz ao meu público, mostrar vocês na minha live, no meu canal. Então eu conto com a participação de todo mundo. Só gravar o vídeo e clicar no botão que tá aqui embaixo para você me mandar por WhatsApp, beleza? Então aguardo vocês até a live do dia 20. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, você vê que primeiro eu tô montando ali uma composição de referências ao lado da área onde tá as costas do meu cliente, e depois eu vou mapear o contorno dessa área justamente para usar o espaço total dela ali para encaixar minha figura. E nesse primeiro momento eu tô fazendo um esboço muito rápido, muito simplificado, sem nenhum compromisso com o acabamento e nem com a anatomia perfeita do animal, nem nada. O que eu tô estudando aqui, o que é mais importante nesse momento inicial, é a distribuição dos elementos na anatomia e no espaço todo do projeto. Então você vê que eu estou estudando aonde vai ficar o ângulo das asas, onde ele vai encaixar, de onde até onde ele vai pegar, tentando usar toda a área útil, toda a área disponível das costas, e a todos os elementos do briefing ali, né? A gente tem, né, para esse projeto o seguinte conceito, né? São 3 entidades de uma vertente de uma mitologia do ocultismo chamado Telemann. E para quem conhece, eles são, né, os 3 deuses: Hadit, que está representado ali pelo ovo na fogueira; Hahor-Kuit, que está representado pelo falcão de fogo; e Nuit, que vai ser representado pelo arco de estrelas que vai ficar no céu ao fundo. Então essas três entidades compõem ali a peça, e a ideia era criar uma composição em que tudo isso fizesse sentido, estivesse interagindo ali. Então no primeiro momento eu estou justamente estudando como esses conceitos vão funcionar na peça. Você vê que ali eu estudei bem grosseiramente o formato do pássaro, né, a fogueira e as cores, né, um estudo bem rápido de cores para eu entender, né, qual vai ser o clima, qual vai ser a ambientação, né, ou seja, uma fogueira bem quente ali, toda uma luz de fogo, né, iluminando, vindo de baixo para cima, ele como se estivesse nascendo da fogueira, né, o céu azul fazendo um contraste, azul escuro, né, noturno, fazendo um contraste de o tom frio do céu com o tom quente da fogueira. E por último ali você vê que eu faço uns estudos também de um ornamento, uma moldura ali na parte de cima que vai finalizar essa obra como um todo. Esse concept ali que você está vendo eu finalizando, né, terminando de estudar as cores e tudo mais, eu apresentei
para o meu cliente para aprovar antes de passar limpo, antes de fazer realmente o desenho para valer. E é muito importante numa arte complexa como essa, né, você ter uma proposta de apresentar uma proposta de concept para você não ter todo o trabalho de finalizar uma arte e de repente o cliente não gostar, pedir para mudar e tudo mais. E também para você organizar as ideias, né? Não partir para uma arte final que de repente você não vai gostar porque a asa ficou fora do lugar, porque, sei lá, não funcionou determinado detalhe. Então, para isso, esse estudo é importante. Agora você vê que eu estou passando a limpo depois da aprovação e já numa segunda rodada de estruturação, de esboço ali. Então, ainda não é a arte final, é uma segunda rodada de passar a limpo e criar um estudo, dessa vez um pouco mais rebuscado. Na verdade, aqui o que eu estou fazendo é passando o estudo de composição a limpo e detalhando individualmente, né, todos os elementos do desenho com mais acabamento. Ainda estou usando a ferramenta do lápis, então ainda não é arte final, ainda não é preciso, porque ainda estou rascunhando até chegar ao traço final. Você vê ali que eu apago, desfaço, uso algumas imagens de referência no fundo, que eu distorço, recorto, inclino, para eu colocar, né, no ângulo que eu quero cada parte, cada detalhe ali do meu personagem ali, principalmente na questão da asa, né, que tem toda uma profundidade, uma perspectiva e um estudo muito complexo da distribuição das penas, tanto no corpo quanto nas próprias asas, né, que ela vem em camadas ali, umas sobre as outras, tem que dar uma sensação de unidade, de seguir um grid. Você vê que eu desenhei um grid ali, né, para insinuar o que seria a deformação volumétrica do corpo ali tridimensional, e aí como que essas penas vão se distribuir ao redor desse volume. Então tem todo um trabalho um pouco mais rebuscado, um pouco mais caprichado para entender cada um desses planos, né? As próprias asas ali, né, de um lado e do outro, quando ela se dobra, né, ela faz essa movimentação sobre si. Eu comecei rascunhando muito reto, muito duro, e aí depois eu vim refazendo, deixando elas mais orgânicas e tudo mais, né? Então você vê que eu dou umas distorcidas, umas esticadas, umas arredondadas, até chegar no ângulo que é mais interessante para mim, que vai passar a sensação do movimento de uma forma mais fluida. E por último ali, a moldura que eu coloquei, passei a limpo, as estrelas do céu, e agora um bold para eu dar a impressão dele, né, com impacto, com recorte da figura, com essas linhas de destaque, para depois jogar umas cores. E você vê que nas próprias cores eu também não estou caprichando em acabamento, em ser degradê perfeito, em não borrar, não. Eu só estou passando limpo aquele esquema estrutural de cores que eu tinha feito num rascunho muito grosseiro, agora para esse que já está mais detalhado, mais perto do que vai ser a figura final do personagem. Então, estou distribuindo essa paleta de cores que eu criei ali, desde o azul bem escuro do céu noturno até o roxo, né, e passando pro amarronzado do corpo, uns alaranjados menos saturados e os laranjas mais vibrantes e amarelos que estão no centro ali da chama, no centro da fogueira. Bom, aqui nessa parte você vê que eu posicionei os símbolos ocultos, né, a estrela hexagonal ali de novo na arte final, para eu ter certeza de onde cada ponto vai encaixar, que é onde vai ficar escondido cada uma das estrelas mais brilhantes ali, né, do fundo do céu, e com transparência com a asa dele. E aí eu fiz essa finalização com essa estrutura do hexágono ali do fundo, da estrela de 6 pontas, né, justamente para eu não perder a guia, para eu saber exatamente onde ia encaixar cada elemento, considerando também que tinha que ter uma lua ali ao lado do rosto dele, que também faz parte da simbologia proposta ali, que também encaixa num quadrante dessa estrela de 6 pontas, já que ela, né, cada ponta representa um planeta ou um astro celeste. Então tem toda essa simbologia oculta, e agora eu estou passando a limpo todas as linhas individualmente, né, tomando um cuidado muito maior para o acabamento ficar mais impecável, mais perfeito. Então antes eu tinha uma textura de lápis e agora, né, uma textura mais sólida ali. Então é basicamente botar o layer que eu tinha, né, já desenvolvido ali, né, de toda essa estrutura do desenho do pássaro para baixo, criar um layer novo, botar uma transparência no layer anterior de, sei lá, uns 30% para ele ficar mais clarinho, e aí agora por cima vir rebuscando. Então você vê aí quantas camadas, né, quantas fações e refações
iterações para chegar no resultado final. Teve o primeiro concept mais bruto, depois um segundo concept já com as estruturas detalhadas e um estudo de cores, e agora passando a limpo o segundo concept, fazendo a arte final realmente, né? E é esse mapa de linhas, inclusive, que vai ser usado depois para fazer o stencil, tá? Para fazer o stencil na hora de colar na pele. E eu salvo esse layer sempre, né? Eu não rasterizo, não misturo com os outros layers, ele está individualmente separado para fazer o stencil na minha impressora de decalque, né? E tudo mais. Aí eu preciso dividir em várias folhas, né? Já que a impressora é em A4 e esse é um trabalho muito grande que vai ser nas costas. Na hora que eu preparei o stencil dele, eu dividi em 9 peças, né? 3 colunas e 3 linhas, então 3, 3, 3 ali. Foram 9 peças para eu conseguir dividir esse mapa de linhas no tamanho que ia encaixar nas costas do meu cliente. Então, depois que eu finalizei, passei toda a linha a limpo ali, né, fazendo os contornos mais precisos, enfim, todas as linhas bem limpas, já com uma ferramenta que simula o acabamento sólido da linha e não com ferramenta de esboço, como uma ponta de lápis, por exemplo, né. Eu trabalhei um pouco nas cores dos contornos, nas cores das linhas, ou seja, a ideia no projeto, até na hora de tatuar na pele, é que o outline ali em volta da fogueira, na parte do fogo, seja avermelhado e alaranjado, mais escuro, né? Mas não seja preto, para justamente enfatizar mais ainda essa sensação de chama, de algo, né, brilhante, iluminado. Então, daí a minha ideia de fazer aquela parte de baixo com outline colorido e que vai ser reproduzido na hora de tatuar também. E em seguida eu vim fazendo o estudo de sombras, ou seja, todo o trabalho de volume individual de cada área, e cada peninha ali, né, projeta uma sombrinha e tem um volume individual, tem um volume próprio, enfim, cada entradinha, e é um trabalho um pouco mais rebuscado de esculpir realmente essa luz, considerando que a fogueira vai estar projetando, vai ter uma fonte de luz bem forte. Então, na direção de onde vem essa luz do fogo, né, tem sempre um brilho maior e projeta uma sombra individual em cada um desses elementos e uma luz geral do desenho, uma sombra geral do desenho. Então, tem a sombra, por exemplo, como um todo debaixo das asas ali, mas tem a luz que vai incidir em cada uma das penas, e agora eu vim jogando as cores, fazendo esse estudo justamente de luz com base no que eu já tinha desenvolvido e estabelecido do esquema de cores, né, naquele meu rascunho, no meu concept, só que agora passando a limpo e rebuscando individualmente com o degradê perfeitinho em cada uma das penas. Você vê ali que tem alguns tons, né, começa meio amarronzado e depois termina mais amarelado ali na parte da luz, onde está mais perto do fogo, com maior incidência dos laranjas, né, mais forte, mais saturado, individualmente cada uma das penas ali da asa também com um alaranjado e um amarelado, e os fundos, né, o fundo de estrelas, os salpicados de pontos brancos e desenhos individuais de cada estrela. Então esse é o resultado final, né? Esse foi mais um desenho em fala de um projeto bem especial de fechamento. Eu devo fazer um workshop mais extenso, né, futuramente, mostrando todo o conteúdo na íntegra da criação, muito mais completo. Então se você se interessa aí, deixa um comentário para eu saber. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Ativa o sininho para você não perder todas as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.